Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de contar uma história do meu diário como torcedor, vou conversar com o autor do livro Da Zenha a Tóquio, Alexandre Oliveira Almeida. Ele também é um dos organizadores e autores da obra As Veias Abertas do Futebol Brasileiro. Então é assim que começa o sexto episódio deste podcast. Zé Roberto Reit apita o Grêmio Porto-Alegrense é campeão brasileiro. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O Grêmio, bonito, campeão mundial de 1983. O Grêmio Porto-Alegrense é o campeão da primeira Copa do Brasil. Esses foram os áudios de Sport TV e Rede Globo das conquistas do Grêmio Futebol Porto-Alegrense na década de 1980. Eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado e vou conversar com Alexandre Oliveira Almeida, autor de um livro que resgata a trajetória do Grêmio nos anos 80. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Luiz. De onde surgiu o título da Zenha Tóquio? O da Zenha Tóquio, né, na realidade saiu de um comentário que eu ouvi do Paulo Santana. Mais precisamente, num programa da RBS TV, em 1989, logo após a conquista do Grêmio pela Copa do Brasil. Onde o Santana, né, tipo assim, ele faz, né, um apanhado da história do Grêmio, os bairros por onde passou, né, basicamente um clube na sua origem, um clube de arrabalde, né, um clube arrabaldino, inclusive foi essa palavra que ele usou na época, né. Então, era aquilo, um clube, de repente, que até então era de bairro, com conquistas mais locais, daqui a pouco estava lá em Tóquio, né, disputando o Mundial Interclubes na época. Então, a inspiração veio desse comentário do Paulo Santana. O documentário é Grêmio, uma década de títulos, que eu tenho quase certeza que está no YouTube, se não foi removido por alguma razão, porque eu revi ele por ocasião da escrita do livro, né? Eu tinha na cabeça essa frase, porque eu vi, na realidade, tantas vezes esse documentário que eu tinha gravado em VHS, né? Que eu decorei algumas frases, né? Porque, enfim, aquilo foi marcante na época, esse documentário. Então, o título saiu daí. Aí depois tem o subtítulo, né? O subtítulo que é a trajetória do Grêmio nos anos 80, que, na minha visão, é a principal década da história do clube, né? Foi quando o clube rompeu, né, os limites regionais para conquistar coisas, grandes títulos nacional e internacionalmente. Então, por isso, esse subtítulo aí. Certamente a escolha do período que você resgata na obra tem a ver com a sua formação como gremista. Mas além disso, havia alguma preocupação em oferecer às novas gerações de torcedores tricolores um documento histórico detalhado das grandes conquistas do clube na década de 1980? Bom, respondendo a tua pergunta, esse na realidade não era o projeto original. O projeto original previa que eu falasse a respeito dos jogos mais marcantes da minha vida de torcedor. Eu comecei a escrever e logo essa escrita se revelou bastante prolixa, né? Eu comecei a me estender muito em alguns pontos e eu comecei a ver que eu não ia acabar nunca aquilo. Então, aí eu pensei depois em falar especificamente sobre as conquistas da Copa do Brasil, né? Que o Grêmio então tinha sido campeão novamente com o Renato no comando, né, em 2016. Aí depois também abandonei esse projeto e pronto, vou focar nos anos 80 então, né? Porque, enfim, eu sou um torcedor forjado nos anos 80, né? Com aquele futebol do Flamengo de 81, da seleção brasileira de 82, né? Depois o próprio Grêmio de 82, que foi quando eu comecei a acompanhar o time. Então, assim, realmente, não tem década que eu goste mais do futebol do que dos anos 80, né? Então, aí, assim, eu aproveitei para destacar também os meus ídolos, né? O Zico, o Sócrates, Éder, Júnior e, obviamente, os gremistas, né? Em especial o Paulo Isidoro no começo, mas depois outros como o Renato, o Cuca, o Tarcísio, né? Então,
Assim, então, eu cheguei nesse recorte aí, foi dessa forma, né? Não foi a ideia original, mas depois que ficou pronto e que né, eu não podia ter ido por outro caminho mesmo, né? Então, esse livro, ele, na realidade, eu acho que ele tem dois lados. Primeiro, ele tem realmente uma recuperação histórica, né, sobre a trajetória do Grêmio detalhadamente, ano após ano, não é? E assim, cheguei no final a 325 páginas, né, ficou um calhamaço, né, ficou bastante extenso, mas eu coloquei ali realmente muito detalhe, que ele servisse tanto para pesquisa quanto para quem quisesse também uma leitura mais leve, né? Então, assim, quem quiser uma leitura leve também está contemplado. E aproveito para dizer também, o torcedor do Internacional, ele é bastante respeitado ali, o clube, né, o nosso maior rival, ele é bastante respeitado. Então, esse é um lado. Então, tem uma preocupação de trazer informação precisa, detalhada, que sirva também para os pesquisadores, aí eu acho que tem influência da minha vida profissional como pesquisador também, né? E, por outro lado, eu trago muitas coisas que vão muito além do clube em si, das suas conquistas, né? Tem muita, digamos assim, muita atenção também dedicada às derrotas, porque elas fazem parte da vida e são importantes para dar a volta por cima, né? E eu trago muitas coisas pessoais ali, né, do meu início, né, como torcedor, e das coisas que influenciaram, não apenas sobre o Grêmio, né? Eu trago muita coisa do Flamengo, da seleção, do Corinthians, da época da democracia corintiana, né? Então muita coisa é trazida ali sobre narradores que me influenciaram, a TV Guaíba em especial, né, que com aquela programação esportiva maravilhosa que ela tinha no começo dos anos 80, né, a grande perda, né, para a comunicação gaúcha, né, a TV Guaíba ter acabado, né? Então tem muita coisa também pessoal minha ali que eu trago também para tentar provocar uma identificação ali, né? Então tem muito do Alexandre criança e adolescente ali, afinal de contas, essa década foi marcante no futebol, mas também coincidiu com um momento importante da minha vida, né? A vida infantil, uma parte, e depois toda a adolescência. Então tem um pouco de tudo isso aí no livro. Qual foi o ano que deu mais trabalho resgatar do ponto de vista dos detalhes das partidas? E qual foi o ano que mais te marcou ao escrever este livro? O livro ele tem 10 capítulos, né? Então começa em 1980, o primeiro capítulo, o título é esse, 1980, e o último é 1989. Então, acho que os capítulos que deram mais trabalho foi de 80 e 81, em termos assim de pesquisa, né? Porque eu realmente, nessa época, eu era muito criança para ter memórias mais vivas. Na realidade, eu tenho algumas assim fagulhas, né, de memória, né, e que eu depois fui correr atrás para saber mais detalhes, né? Felizmente, a gente tem a internet, tem algo chamado YouTube, né, que me permitiu, inclusive, assistir partidas inteiras, né, do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 81, né, e colocar no papel, na realidade, a minha própria visão sobre os jogos, né? Então, tipo assim, eu peguei o caderno, né, e fui anotando, né, como se fosse um comentarista de futebol, né, todos os lances principais, né, e já fui fazendo meus comentários ali, né. Então, acho que os anos mais trabalhosos foram esses, 80 e 81, porque, assim, realmente eu não vivenciei as coisas de lá, muitas das coisas de lá, né. Então foram mais trabalhosos porque envolveram mais tempo de pesquisa, né? Acho que o meu ano favorito, né, antes de começar, né, era, sem dúvida alguma, aí eu tenho que destacar dois, né? Eu acho que 89, que foi muito marcante, porque tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Eu começaria falando em 89 como o ano mais marcante. Por que pelo lado ruim? Porque no começo de 89 a gente tem uma partida decisiva de semifinal de Campeonato Brasileiro, que na realidade fazia parte da semifinal do Campeonato Brasileiro do ano anterior, de 88, que foi disputada simplesmente por Grêmio Internacional, aquele que foi batizado o Grenal do século. E eu vou para esse Grenal gremista, adolescente, e vou na torcida do Internacional, acreditem, mas era a única forma que eu tive que ir, que eu tinha como ir naquele momento, era ir acompanhando meu saudoso avô materno,
que era colorado, mas porque eu tinha 12 anos na época, né? Eu não estava independente ainda para ir sozinho, sabe? Eu só comecei a ir aos 15 anos, né? Enfim, sozinho, né? ao estádio. E, bom, minto, na realidade eu tinha 15 anos no começo de 89, mas eu ainda não ia ao estádio. Eu fui logo depois, e isso foi tão traumatizante, a saída na torcida do adversário, que eu acabei, né, a partir desses jogos aí, né, me tornando independente e comecei a ir ao Olímpico sozinho, tá? Mas, então, o Grêmio sai ganhando, o Internacional vira com 80 mil no Beira-Rio e tal. Aquilo foi um trauma gigantesco para mim. Aquele foi o meu maior trauma da vida de torcedor, né? Depois o Inter disputa uma Libertadores e chega a uma semifinal, onde perde também traumaticamente. Eu tinha certeza que o Inter ia ser campeão aquele ano da Libertadores, sabe? Chegou o momento que caiu a ficha. O Inter tá fazendo 80 anos, aí entra a superstição do torcedor, né? O Inter tá fazendo 80 anos, que era a idade que o Grêmio tinha, ia fazer em 83. O Inter vai ser campeão de novo, aquela superstição biruta de torcedor. O Inter vai ser, aliás, campeão pela primeira vez. Bom, eis que o Inter perde essa Libertadores pro Olímpia na semifinal e o Grêmio começa a reagir no gauchão. O Grêmio quase vai pro torneio da morte, aí com o Cláudio Duarte agora no comando, né? O Grêmio começa a reagir, é campeão gaúcho em cima daquele agora traumatizado Colorado e depois ganha a Copa do Brasil na sequência. Aquilo para mim foi o meu ano de loucura, né, como torcedor, o primeiro ano de loucura, assim, porque em 83 eu era muito criança para ter ideia da dimensão que era ser campeão da América e campeão do mundo. Eu assisti tudo, mas para vocês terem uma ideia, quando deu o final do primeiro tempo de Grêmio e Hamburgo, eu fui dormir. Não sei porquê, exatamente, eu especulo isso no livro da Zenha Toque, mas eu fui dormir, café com leite, né, criança ali, fui dormir, né. Então, é isso. Então, antes de começar o livro, 89, depois de terminar o livro, eu diria 81 e 89, porque aquele título do Grêmio de 81 foi uma coisa maravilhosa, né, depois de ter sabido mais detalhes, né, ter ido pesquisado, né, os pormenores daquela campanha, eu vi ali que 81 realmente foi o maior título da história do Grêmio, né, assim, até não tivesse tido 81, quando o Grêmio com histórico de perder, de tremer na reta final das competições importantes, tremer no âmbito regional para o internacional, o Grêmio contra tudo e contra todos, com o São Paulo muito mais favorito, né? O São Paulo hiper favorito na final, o Grêmio reverte uma circunstância totalmente desfavorável no primeiro jogo da semifinal, viram a partida e depois ganha no Morumbi também com 90 mil torcedores do São Paulo, ganha lá com um golaço de Baltazar. Então eu diria assim, 89 e 81, desculpa que eu me estendi demais na resposta, mas eu não tenho como falar sobre esses dois pontos sem me estender. Eu poderia ficar horas falando nisso aqui. Agora sobre o outro livro, As Veias Abertas do Futebol Brasileiro. Esse é um título que remete a uma obra de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, muito saudado por quem possui um viés ideológico mais à esquerda. Podemos dizer que As Veias Abertas do Futebol Brasileiro têm uma conotação política? Exatamente, né? Ele tem essa pegada bem política mesmo, né? Com certeza, inclusive isso no convite, né, aos autores, né, estava mencionado já, né, nesse convite que o livro teria uma pegada à esquerda, assim, né? Inclusive, assim, basicamente é um livro onde as pessoas de diferentes clubes, né, de norte a sul do país, relatam suas memórias, né, preferencialmente dentro do contexto social, político, enfim, cultural da época em que passou a gostar de futebol e passou a torcer por um clube. Então, a gente teve um convite já para os autores e para as autoras, né, que são um total de 18, a gente já fez um convite que o texto deveria ter essa pegada mais política mesmo, né. Bom, e aí, para que falar dessas memórias, né? Tipo, o futebol, como em outros aspectos sociais, está sofrendo modificações aí, né? E o próprio sistema capitalista globalizado, né? Ele, obviamente, também afeta largamente o futebol, né? Então, a gente vê aí, né, o esporte querido da gente, né, mudando, né? O esporte da infância da gente, né? Por isso que a gente gosta tanto, talvez, né? Então, mudando, né, assim,
pouco a pouco vai mudando e vai se descaracterizando, né? Então, o nosso objetivo era exatamente, diante de um contexto desse de perda cultural, né, que está havendo, né, tipo, por causa da globalização, enfim, entre outros aspectos, né, o objetivo era registrar essas memórias ali, né, com o intuito de, assim, contribuir para a preservação da nossa cultura futebolística, né, que a gente, enquanto latino-americano, e daí a ponte, né, com as obras do Galeano, né, a gente tem um modo de se envolver com o futebol, a nossa relação com ele é muito particular da gente, latino-americano, né? Então, tipo, o futebol está na vida da gente, né? No dia a dia, a gente relaciona as coisas da nossa vida com o futebol, né? A gente se relaciona com uma série de pessoas por meio do futebol, né? Então, a gente não pode deixar isso se esvair, né? Essa cultura se esvair, né? Daí a referência às veias abertas, né? Como uma cultura que se esvai, né? Que vai embora, que a gente vai perdendo. Né? O livro reúne crônicas que retratam a realidade do futebol em diferentes regiões do país. Como surgiu a ideia do projeto e de que forma você chegou aos autores dessas crônicas? Bom, surgiu durante a pandemia e basicamente foi algo assim que foi feito e organizado, né, a partir de conversas, né, por Instagram, WhatsApp, e-mail, né. Então, inicialmente, eu conheci 2 parceiros, né, por meio da página que eu tenho do Instagram, né, o Grêmio.82, que são o Max de Carmo, né, que é do jornalismo, né, e o Ricardo Pazello, né, que na realidade já era amigo do Max, lá de Curitiba, também professor universitário da área do direito. Então, são 2 parceiros, né, que eu conheci por meio da internet. Na verdade, eu não os conheço pessoalmente, a não ser de realmente WhatsApp e Instagram, né, e de uma ou outra live que a gente fez para combinar detalhes do livro. Então, assim, o Max fez essa ponte entre nós 3, né? E aí surgiu logo no início a ideia de produzir algo junto. Então, como eu já estava imbuído dessa função de editor da coleção Gol de Letra, então surgiu a ideia da gente, né, fazer uma obra, né, que incluísse torcedores e torcedoras. Isso era uma condição sine qua non, né, que a gente queria ter homens e mulheres para ter tirar um pouco daquela história de, tipo assim, obra sobre o futebol, geralmente é o homem que está por trás. Eu tenho coletâneas aqui, né, de crônicas que 100% dos autores são homens, né? Então a gente queria quebrar isso aí, né, e ter dessa forma também, envolvendo autores e autoras de norte a sul, ter uma obra bastante diversa, né, o mais diversa possível, na realidade, em termos de diferentes visões, como você falou, né. Então a gente queria que o livro tivesse essa diversidade de visões, né? Gente de realmente norte a sul, né? De clubes de diferente grandeza, né? Medidas obviamente pelas conquistas, mas a gente tem textos desde o Plácido de Castro, que é lá do Acre, né? Até textos sobre clubes campeões do mundo, né? Mais de uma vez e tal, né? Então a gente quis, né, trazer também a visão do chamado, eu não gosto muito desse nome, né, mas vamos simplificar a coisa, chamar de clubes pequenos, né, incluir também os clubes pequenos, né, que enfim fazem parte dessa história e obviamente tem sua importância também, uma importância grande, né? Então, basicamente, essa foi a ideia. Assim, a gente se encontrou dessa forma em tempos de pandemia, né? E aí decidiu fazer uma obra nesse sentido, e aí começamos, né, a localizar potenciais autores e autoras, e aí conseguimos, com base também nos primeiros contatos, outras indicações, e assim fomos achando, né? Gente no Acre, no Maranhão, no Distrito Federal, na Bahia, Pernambuco, né, enfim, Rio Grande do Sul, Paraná e por aí foi, né, Sudeste também, obviamente, né, e assim chegamos a 18 capítulos no final, né. Estamos chegando ao final de mais um episódio e antes do Alexandre e eu nos despedirmos, eu quero sugerir que você procure as obras e siga o perfil tricolor.82 no Instagram. Lá o Alexandre coloca informações
sobre os 2 livros que a gente tratou nesse episódio e curiosidades da história do Grêmio. Bom, assim, muito obrigado, né, a vocês pela oportunidade. Foi um grande prazer, né, de participar desse bate-papo. Espero aí que a gente possa, em outro momento, trocar mais ideias, né, a respeito dessa coisa que a gente gosta tanto, que é o futebol. Bom, essa foi mais uma página de Uma Paixão Clubística. Eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado, produtor de conteúdo desse podcast, e volto no próximo episódio. Até lá!